Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje a gente vai começar com mais uma live aqui da Bela e Materna. Hoje um dia super, hiper, mega especial, porque amanhã é dia da enfermagem. E também nós estamos no mês das mães, mês da mulher, mês de mãe. E a gente está fazendo essa programação tudo para trazer informações, mostrar hoje em especial, mostrar para vocês os diversos caminhos que a enfermagem pode percorrer. E tô com uma galera aqui, tô com umas meninas aqui que são minhas amigas há mais de 20 anos, que estão nessa caminhada da enfermagem junto comigo durante todo esse tempo. E eu quis trazer um pouquinho de informação diferente, né? Porque aqui cada uma de nós seguiu um caminho, seguiu uma jornada diferente. Temos uma que decidiu não ser mãe, e é por isso que ela está aqui com a gente, porque a gente quer saber um pouquinho dessa caminhada, decidindo não ser mãe. Temos aqui uma que é mãe e é mãe solo, também vai trazer para a gente um pouco dessa caminhada, como é ser mãe, ser enfermeira e sozinha, sem ter um companheiro para estar ajudando. E temos também a Lia, que é mãe do Vinícius, que passa por dificuldades por ter um filho com alguns que precisa de alguns cuidados especiais. Daqui a pouquinho vai entrar mais uma amiga nossa aqui, que é mãe de 2 meninos, e eu que também tenho um casal, eu acho que eu sou a mãe mais velha aqui, tenho 2 adultos praticamente já nessa jornada. E a ideia desse papo hoje é principalmente para mostrar para vocês os diversos caminhos que a enfermagem pode seguir. Eu lembro que quando a gente estava na faculdade, um dos grandes aprendizados nosso, eu acho que o principal aprendizado nosso era ser enfermeira, acho que em ambiente hospitalar. A gente passa por estágio de várias áreas, de vários momentos, a gente passa em ambiente ambulatorial, mas a gente aprende muito pouco sobre ser empreendedora, sobre as diversas áreas que realmente a enfermagem pode trazer para a gente. E é isso que eu quis trazer, que eu quero trazer um pouco hoje aqui. É mostrar as diferentes formas que a enfermagem pode atuar nos dias de hoje. Inclusive, eu quero, se você está acompanhando, se você tem uma amiga que está estudando, se você tem uma amiga enfermeira, eu acho muito importante vocês compartilharem, porque aqui a gente vai demonstrar um pouquinho dos caminhos que a gente pode seguir. Eu vou começar um pouco para vocês, apresentando vocês, acho que vou começar com você, Ivana. Tá bom. A Ivana, vou apresentar um pouco para vocês a Ivana. Ivana é formada com a gente desde 99, nós somos formadas. De 2001 a 2014, ela trabalhou em ambiente ambulatorial, gerenciando um ambulatório. A Adriana está chegando aqui, deixa eu liberar ela. Oi, Dri, seja bem-vinda. Já começamos aqui. Vamos lá. Então, a Ivana, ela, de 2000 a 2014, trabalhou gerenciando um ambulatório da Escola Paulista de Medicina, que era um campo de estágio, né, de residentes do internato de 5º e 6º ano da medicina. De 2014 a 2017, ela trabalhou em centro cirúrgico do departamento de dermatologia, eu lembro bem essa época, que você estava nessa época também. E desde 2018, agora, ela atua como enfermeira do trabalho, sendo responsável pelo ambulatório dos funcionários e alunos da ESPM. Ou seja, a Ivana, ela, desde a formação dela, ela nunca foi para o ambiente hospitalar, né, Ivana? Sempre ambiente ambulatorial. E, na realidade, até uma curiosidade, agora olhando aqui o seu trajeto de vida, você não teve essa experiência de nós que trabalhamos em hospital de sábado, domingo e feriado? Na verdade, tive sim, tive os 2 primeiros anos. Logo depois que a gente se formou, eu trabalhei durante 2 anos, mais ou menos, em ambiente hospitalar, unidade de internação, toda essa rotina árdua que é. Mas depois eu enveredei para outros lados, porque não era muito a minha praia mesmo. Não era. O problema não era os plantões de final de semana, que não era mesmo. Mas conta aqui pra gente um pouco, né? Assim, como que foi a sua trajetória, desde a sua formação, e daí, nesse meio do percurso, né? Você vai chegar no momento em que chegou a Ana Lara, e de susto, né? Sim. Foi uma bênção, a coisa mais... Gente, eu tenho que confessar que eu sei que pessoas aqui que eu já acompanhei o parto
vão falar, como assim? Mas, gente, a Ana Lara foi um dos bebês mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu lembro que eu olhava para ela, sem brincadeira, eu olhava para ela e falei, gente, como pode sair da Ivana uma bebê tão linda desse jeito? Ai, gente, mas é o quê, né? Sempre foi uma das bebês mais lindas que eu conheci. Eu olhava aquilo e falei, gente, que bebê mais linda, 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 linda. Eu sou suspeita para dizer sobre isso. E é linda até hoje. E assim, conta pra gente um pouco como foi a sua caminhada, quais foram as grandes dificuldades, por que justamente isso? Por que você seguiu essa linha de ambulatório, que é uma linha totalmente que a gente aprendeu muito pouco, a gente conviveu muito pouco isso durante a nossa graduação. Conta um pouquinho pra gente, Ivana. Na verdade, eu trabalhava num hospital particular, privado aqui de São Paulo, nada a ver com a Unifesp, e eu voltei para lá para fazer uma pós-graduação de gerenciamento, e eu recebi um convite de uma professora nossa, que ela sabia que eu gostava um pouco da parte... Oi, Dri. Seja bem-vinda, Adri. Eu gostava um pouquinho da parte de tecnologia, tudo, e nessa época eles estavam abrindo na Unifesp um ambulatório piloto. Na época, hoje é uma coisa muito comum, prontuário eletrônico. Todo lugar tem prontuário eletrônico. Mas isso em 2001 era uma coisa assim que rara, não existia. Eles estavam abrindo um ambulatório piloto e que eles iam colocar pela primeira vez na Unifesp o sistema de prontuário eletrônico. E eles precisavam de uma enfermeira que entendesse um pouco da coisa e que tivesse um pouco de noção de informática e que pudesse comandar as duas coisas, juntar as duas coisas. E aí essa professora da época que eu estava fazendo a pós, ela me chamou, falou, olha, eu lembro que você mexe com essas coisas, que você entende e tal, que você gosta disso, né? Eu nunca fiz nenhum curso voltado para a área de tecnologia, de informática, nada disso, mas eu sempre gostei, né? E ela me falou, olha, eu preciso de alguém que entenda um pouco, que tenha boa vontade, que queira participar. Eu falei, tá, então eu vou. E aí eu saí do hospital privado que eu trabalhava, no esquema de unidade de internação, tudo direitinho, e cheguei na Unifesp. E daí eu fiquei 16 anos quase, né? Mudei um pouquinho de lugar, mas estava sempre ali. E aí eu acabei... Não é interessante que eu lembro da Ivana, gente, agora eu tô lembrando como ela sempre foi a mais tecnológica da gente, né? Ela sempre que sabia mexer nas coisas. Meu Deus, é verdade. Ela tinha celular. Já tinha celular. Ela foi a primeira que teve bip, depois foi a primeira que teve celular da turma. Verdade, a primeira tecnológica, é verdade, eu lembro muito bem disso. E isso ficou marcado, tanto que a professora chamou justamente por conta disso, porque ela lembrou que eu mexia, que eu ajudava, que eu fazia as coisas, e falou, eu preciso de alguém que tenha os dois perfis, o lado da enfermagem e que entenda pelo menos um pouco, que esteja disposta a aprender. Eu falei, tô dentro, e aí eu fui. E a gente... Nossa, é interessante, né? Porque hoje a gente está falando de prontuário eletrônico, assim, na realidade tem muitos ambientes, hospitais, ambulatórios que nem tem isso ainda, né? E mas isso a maioria em 2001. Tem, né? A maioria tem, parece que faz 20 anos, mais de 20 anos, né? Mas isso a gente tá falando de São Paulo, capital, viu? Porque eu fui... Você vai no interior, né, assim, onde meus pais moram, em São José do Rio Pardo, eu fui com meu pai no hospital há pouco tempo, porque ele sofreu um acidente, entrei no hospital lá, ainda é tudo na mão. Você entra, papelzinho preenchido na mão, pulseirinha escrito na mão, e eu assim, me dando aqueles arrepios. Ai, meu Deus do céu. Ai, socorro, né? Pega a minha galera, vamos lá, gente, vamos fazer uma revolução nesse hospital, vamos botar protocolos, vamos colocar prontuário eletrônico. Ai, dá coceira. Mas é verdade, eu lembro disso, Ivana, eu lembro muito desses detalhes. A gente implantou o prontuário eletrônico no Hospital São Paulo, né, nos ambulatórios. Sim. E aí lá era um campo de estágio para os alunos do internato, do 5º e do 6º ano da medicina, né? E foi lá que eu fiquei por 13 anos, né? Por aí. E me conta, e daí, nesse caminho todo, de repente, eu lembro, chega uma notícia, sim, tô grávida. Então, em 2013 eu descobri que eu estava grávida, e foi isso, a Simone me ajudou muito, tanto no apoio psicológico, quanto na hora do parto propriamente dito.
Mas foi um susto, assim, no primeiro momento, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, assim, sabe? A minha filha hoje tem 8 anos, é uma parceirinha para tudo, tá sempre ali. É muito difícil, né? É difícil você lidar com os questionamentos da criança, é difícil você lidar com a rejeição, e até em alguns momentos, porque, né, não dá para fingir que isso não existe, né? É uma coisa real. Mas a gente supera tudo isso com muito amor, né? É o jeito. E a gente vai indo. Mas não é fácil. Se não é fácil para quem tem alguém junto, é mais difícil para quem não tem, né? E conta um pouco, assim, pra gente, como foi, assim, né? Na parte profissional mesmo, conciliar. Na época que você descobriu que estava grávida da Lara, depois você teve que voltar a trabalhar, porque afinal de contas você se viu numa situação sozinha, como mãe, né? Sim, sim. E agora, o que eu vou fazer? Assim, a gente tem que se virar nos 30, né? Claro, claro. Na época que eu voltei a trabalhar, eu ainda estava na Unifesp e tinha uma escola. A Unifesp tem uma escola para os filhos dos funcionários, chamada Paulistinha, né? E aí as crianças podiam ir para lá a partir de 4 meses, né? E eu consegui uma vaga, porque também não é uma coisa fácil, e eu consegui uma vaga, e aí eu, com 5 meses e meio, que foi quando eu terminei a licença, as férias e a licença de amamentação que eles dão a mais, os 15 dias, ela foi para lá. E aí ela ficava lá enquanto eu estava trabalhando. Eu deixava ela, ia trabalhar, depois eu pegava ela e voltava para casa, na saída. E assim a gente levou, né? Eu fiquei lá até ela fazer 3 anos. E a polêmica, né, que a gente está vendo agora, até todo mundo falando sobre isso, sobre o piso salarial da enfermagem, porque a gente sabe, né, nós estamos na cidade de São Paulo, aqui nós 5 estamos na cidade de São Paulo, a gente pode dizer, inclusive, que nós temos até salários um pouco mais privilegiados, né, mas ainda são, assim, não dá para dizer que a gente tem um salário digno, que a gente tem um salário que a gente realmente merece por tudo aquilo que a gente entrega, por tudo aquilo que a gente faz. Na pandemia, você falou muito disso, né? Fecha o hospital, tira todos os enfermeiros e vamos ver o que dá. Não dá, não dá. E como que foi, Ivana? Porque assim, a gente sabe o quanto, não precisa, né, dar detalhes de números, mas a gente sabe que o número não é alto, que é o que a gente ganha de um modo geral, e você lá na Unifesp, trabalhando em ambulatório, não tinha um salário que você pudesse dar, falar assim, meu, pronto, tô feliz, tô sossegada. Como foi administrar tudo isso com salário de enfermeira? Não, realmente não é fácil, a gente dá uma rebolada aqui, uma rebolada ali e vai saindo, né? Mas não é fácil mesmo, entendeu? O salário da enfermagem, como você falou, a gente ganha bem menos do que a gente merecia ganhar, por tudo que a gente faz, por tudo que... A gente tem um preparo, a gente não faz nada assim, né? Não é tão simples as coisas, né? Até para alguém que bate na sua porta e fala, eu não tô bem, dá uma olhada na minha pressão para mim. Sim, eu posso fazer isso, mas a gente aprendeu, né? Teve todo um investimento, toda uma coisa por trás. E as pessoas não dão muito valor, né? A enfermagem não é muito valorizada, infelizmente. Mas não é fácil, não. Mas a gente vai devagarzinho, a gente consegue. E graças a Deus você sempre teve sua mãe aí também, né? Eu tive sempre o apoio da minha mãe. Minha mãe tá aqui ainda, a gente mora junto. E ela me ajuda pra caramba, entendeu? Hoje ela fica com a minha filha de manhã, eu trabalho de manhã, né? À tarde ela tá na escola, então ela me ajuda muito. Inclusive financeiramente, entendeu? Mas a gente vai caminhando. E para a gente que conhece a Ivana, a gente lembra muito bem quando, eu acho que de nós, não sei, eu acho que era aqui expressava o fato de, eu não pretendo ser mãe, não penso nisso. E de repente veio a Larinha, que eu, assim, realmente acompanhando toda a história, eu vejo, assim, a maravilha, né? Eu vejo quem era a Ivana antes, depois da Larinha, os perrengues que ela passou, acompanhei de perto e vejo a bênção que ela é. E menina, assim, que veio para trazer alegria mesmo, não só para você comprar, para tua mãe também, sim, né? Depois da perda do seu pai e tudo mais. Então, acho que hoje ela é a alegria da casa, né? Com certeza, é a que movimenta o coreto.
Mas é isso, a gente vai conversar mais ainda, viu, Ivan? Tá bom. Vou administrando aqui, porque a gente tem muita história aqui pra gente, muita figurinha. Nossa, se deixar, a gente vai ficar dias conversando. Lia, eu vou jogar a bola pra você. Porque assim, Lia Mara também, né, passou por várias situações, se formou também com a gente, passou por vários hospitais privados aqui de São Paulo, depois foi para o interior, né, foi gerente hospitalar da Santa Casa, gerente da Intermédica, da Notre Dame Intermédica, e agora, né, até apresentando para vocês, hoje ela é a responsável, eu falo que ela é a líder, a responsável líder pelos profissionais de saúde da Belle Materna, então é ela quem hoje cuida dos profissionais, contrata, administra, cuida, e teve uma reviravolta na vida profissional também. E também, né, em toda essa jornada, lá em 2003... Seis? Nossa, eu tô... Não, é verdade, né? Eu fiz o cálculo com o Guilherme. Em 2006 chegou o Vinícius. Chegou o Vinícius também para bagunçar esse coreto aí, para fazer, trazer novos desafios. Lia, conta pra gente um pouco como foi toda essa tua jornada. Olha, vocês estiveram comigo boa parte desse trajeto, né? Eu casei, tinha a intenção de ter filhos, demorou um pouquinho, tal, quando veio o Vinícius. Ficamos muito felizes, Simone me acompanhou em todo o processo também, esteve comigo no parto durante todo o tempo, foi a primeira que viu a cara do Vinícius, branquelinho, magrelo, né, Simone? Nossa, então foi magrelinho. Magrelinho de tudo. E realmente foi uma experiência que é interessante, que eu falo isso para Simone, e para algumas pessoas eu digo isso, essa coisa da maternidade. Hoje a gente estava conversando, acho que com a Carol, eu acho que eu estava falando isso, essa coisa assim, na faculdade eu não tinha muita afinidade com pediatria também, não era uma coisa que me ligava muito. E a gente escuta muito a romantização, né, do nascimento de um filho, aquela coisa doida, tal. A primeira impressão que eu tive, eu sempre falo isso, quando o Vinícius veio para o meu colo, que foi um parto normal, ele veio para o meu colo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: prazer, eu sou sua mãe. Foi isso que veio na minha cabeça. Muito prazer, olá, você vai se chamar Vinícius, porque é uma coisa também que a criança não tem a cara do nome que você vai pôr, para mim, fica aquela coisa ainda, né, até ele ter cara de Vinícius levou um tempo, né, mas foi assim, prazer, eu sou sua mãe. Então, essa construção, e mesmo eu e o Wagner, né, meu marido, a gente desejava ter um filho. Então, uma experiência assim, já de cara super diferente, boa, mas muito diferente. E à medida que ele foi crescendo, ele não ganhava peso, aquela loucura, aquele nervosismo. Eu via as mães falando: meu filho ganhou 800 gramas esse mês, ganhou 1 quilo, tal. O Vinícius teve mês que ganhou 10 gramas, 10. Se ele fizesse xixi, ele perdia o que tinha ganhado. E quantas vezes eu saí do consultório, doutor Ivani, puxa, que pediatra, né? E saía do consultório chorando, e até descobrir que foi fazer um monte de exame e tal, foi investigar um citomegalo congênito, e aquela loucura, e faz tomo, faz fundo de olho, faz eco, tudo normal, mas ele tinha uma alteração de exame na urina, e ficou um negócio nebuloso, e à medida que ele foi crescendo, a gente foi percebendo que ele tinha algum atraso no desenvolvimento. Sei que foram anos dessa forma, e hoje ele tem um diagnóstico que é transtorno global do desenvolvimento, que hoje entra com aspectos de transtorno do espectro autista em alguns pontos. Ainda não tem assim grandes coisas com ele já está com 16 anos, né? Mas o que vale nessa história toda dos 16 anos é o quanto tem sido desafiador trabalhar com ele no seu desenvolvimento. Ele é um menino ótimo, já está de barba, já está no primeiro ano do ensino médio, né?
Eu sempre precisei acompanhar muito de perto os estudos, porque além da dificuldade dele, porque dentro do laudo psiconeuropedagógico, o que chama mais atenção no desenvolvimento dele é questões de memória e questões de atenção. Então, pensa estudar com um menino que se interessa por qualquer borboleta que passa e que não lembra muito se ele não tem interesse na disciplina, no conteúdo. Então, sempre foi muito, muito desafiador. E no meio do tempo, eu trabalhei em hospitais. Uma das coisas que nos fez ir ao interior, voltar, né, para terra dos meus pais, voltar para morar em Porto Feliz, que era onde eu morava, foi exatamente ter mais tempo com ele. Essa foi uma das intenções, de ter mais tempo para dispor para ele mesmo. Porque eu trabalhava nessa época no hospital privado, plantões, muitos plantões. Eu sempre tive, o Wagner sempre me ajudou muito e sempre tocou a vida com o Vinícius na minha ausência, sempre. E sempre mesmo, de todos os cuidados com ele. E só que chegou uma hora que está muito cansativo, é pesado essa vida de plantão. Então nós pensamos em voltar e quando nós fomos para o interior, eu fui trabalhar naquela época nem tinha ainda o cargo de gerente na Santa Casa, eu era responsável técnica. Depois houve um monte de mudança, o meu cargo tornou-se gerente. Lá eu fiquei alguns anos, acabei voltando, saí, voltei para lá, voltei sendo gerente de novo. Em outro momento eu fui interventora do Santa Casa, que é um cargo político de administração, e depois fui para o grupo Notre Dame Intermédica no hospital em Sorocaba, onde eu fui gerente também. Só que nesse período em Porto Feliz era mais tranquilo, que era muito perto da minha casa, o hospital. Mas em Sorocaba era um hospital que a gente trabalhou com acreditações, trabalhamos no acreditação Kementum, por exemplo, que é uma acreditação de qualidade. Foi um período muito doloroso para a gente de trabalho. Eu engordei 15 quilos em 2 anos. De 15 a 17 quilos. Então foi assim um período que a gente deixou pedaço da gente nesse processo. E eu trabalhava em torno de 13 horas por dia. E eu chegava em casa e ainda tinha que dar conta do Vinícius nas demandas de escola dele. Porque essa atividade o Wagner não tinha jeito. Então a gente sempre dividiu muito bem as coisas e nisso eu era melhor. Então chegou uma hora que a gente adoece, né? Eu cheguei a ficar doente mesmo. Então, quando eu parei de trabalhar em hospital, isso já tem 3 anos, foi um processo de me redescobrir. É muito interessante porque durante um período eu não queria ler e saber de nada sobre enfermagem. Nada. Eu peguei, assim, eu me arrepiava de pensar em questões relacionadas à nossa profissão. E em razão, e eu sei hoje o quanto foi pelas experiências que eu tive naquele período. À medida que o tempo foi passando, eu fui me interessando por outras coisas, eu me encantei com práticas complementares, integrativas. E fui me envolver muito nisso. Hoje eu sou aromaterapeuta também. E entendi, foi muito difícil isso, Simone. Foi muito difícil para mim foi quebrar um paradigma. Até que eu me convencesse, acho que a Adriana vai saber bem explicar isso, me convencer de que eu podia ser enfermeira sim, dentro das práticas integrativas. Que eu não ia perder em nada o conhecimento que eu havia construído até aquele momento. E foi dessa forma que eu entendi que dá para ser leve na enfermagem. Porque até então eu vinha com experiências de muito peso, de muita carga. E isso marcou meu corpo mesmo, né? Assim, de histórias de doenças que, era só parar de trabalhar que eu sarava, sabe? Umas coisas assim que a gente sabe que acontece.
E a gente vê Então, muito isso, né, Lia? A gente tem muito. visto muito, assim, na realidade, quando a gente acaba trabalhando com outras enfermeiras, a gente conhece essa comunidade e é algo que a gente vê muito. A enfermeira entrando num processo de depressão, um processo, né, Sim. de doença mental, consequentemente atingindo o físico, né? Então, ganhando peso, tendo problemas de coluna. Quantas que a gente não conhece que fala, porque eu tenho hérnia de disco, porque eu tenho um problema, uma dor na cervical, isso, porque assim, literalmente a gente carrega toda essa carga nas costas e a gente traz isso pra gente, porque se a gente não souber lidar com tudo isso, aonde a gente está lidando com a dor do outro, com o sofrimento do outro, e ainda tem nossa vida particular, a nossa vida pessoal. Se a gente, eu acho que a gente aprende muito pouco sobre como lidar com isso. Se a gente não procurar de forma externa como lidar com tudo isso, acontece isso. A gente vai ganhar peso, a gente vai entrar num processo de depressão, a gente vai acabar tendo afastamento. E quantas, né? Se a gente for parar para contar, para a gente lembrar de quantas pessoas a gente conhece que estão passando para tudo isso. A gente até, inclusive, faz parte de um mesmo grupo, né, da nossa turma, onde a gente estava vendo uma colega nossa há pouco tempo atrás aí, literalmente, né, sem saber o que fazer, né? Ela seguiu um caminho, seguiu um rumo, perdeu o emprego e agora, né? E a gente e fiquei sabendo, inclusive, de uma outra pessoa de que ela estava com um processo de depressão muito sério, né? Esses tempos atrás, de ter que se afastar e tratar. E por quê, né? E por quê? E cadê quem cuida de nós? Cadê quem que vai cuidar de quem cuida tanto? Então, assim, o que você está me falando, o que você está contando aqui para a gente é algo que, infelizmente, é muito comum na nossa Muito profissão. comum, muito comum. E a gente vê, eu tive na gestão, é muito tenso. Sim, eu tive um período numa das gestões, assim, a parte administrativa mesmo, deu no mesmo mês eu ter 2 afastamentos de funcionário com que graças a Deus a médica do trabalho era uma pessoa assim sensacional, que olhava de um jeito diferente para a equipe, com ideação suicida. Então, Nossa, assim, é muito sério. E nós temos, né, colegas de turma que a gente perdeu dessa forma. sim. Então, dentro na nossa área, a questão emocional mesmo do profissional, ela é banalizada muitas vezes. Então, quando eu não estava bem no meu último trabalho, eu tive síndrome do cólon irritável, já estava com todos os documentos para investigar. Uma semana depois de sair, eu não precisei nem fazer a colono, entendeu? Porque resolveu. Então, assim, eu fui no médico, voltei e falei, deu certo, já resolveu, mas como? Não estou trabalhando mais, sarei, né? Então, foi dessa forma que aconteceu, e nesse período a gente teve mudança, eu vim morar em Minas, né? Meu marido veio a trabalho, viemos para cá, e há alguns meses trabalho aí com a Simone no Bela, que está sendo, assim, uma experiência muito interessante, que eu tenho certeza que ela vai falar, como que é o trabalho, porque também é um negócio que eu achei que eu não veria. Que eu não veria porque a nossa geração não é uma geração que achava que dava para fazer as coisas à distância, né? E hoje a gente vê o quanto a tecnologia avançou e tem aproximado as pessoas. Então, em linhas gerais, eu acho que tem sido essa a minha experiência. E, como a Ivana falou, a gente rebola aqui, rebola ali, porque tem que conciliar, a gente é enfermeiro, eu posso falar pelo grupo todo aqui, ninguém está enfermeiro, todo mundo foi feito para isso, né? A gente é de uma turma hiper raiz, a gente é uma turma raiz, né? Que sabe E dobrar lençol. sabe, a gente fazia terminal Mesmo. e concorrente, hoje em dia não tem mais isso, Sim. A né? gente é de uma Então, época que não se passava esmalte vermelho de jeito nenhum. em hipótese nenhuma. Mas podia usar adorno também, né, Simone? Você lembra que Podia podia? usar um brinquinho, podia, hoje em dia não pode. MR, né, não era da nossa época. Mas, em linhas gerais, é isso. Tem sido um grande desafio, e
e perceber as gerações novas, aí que a gente já é meia idade, né, na enfermagem. É assim, Simone, que a gente já tá, Verdade, é a verdade. gente já tem Verdade. mais de 20 anos. Então, Com maior orgulho, com maior orgulho. fala, Ivana. O que Ivana fez assim? Experientes. Experiente, claro. Então a gente olha as coisas, eu vejo que a gente olha as coisas com um olhar muito bom. Eu não troco esse olhar que eu tenho hoje por nada, nada, Verdade. né? Mas, e assim, a gente foi treinada com feeling. A gente tem essa coisa de perceber o que não está escrito e então A assim, clínica soberana, a clínica soberana. a clínica é A clínica soberana. soberana. É isso mesmo. Eu acho que o pessoal de hoje às vezes nem sabe o que é isso, nem conhece isso, né? Mas olha que legal, nós temos a Ivana, que está hoje na medicina do trabalho, uma opção, né, do lado da enfermagem. A Lia, que passou grande parte da profissão trabalhando em ambiente hospitalar, e hoje uma aromaterapeuta, e aqui, né, líder responsável pelos profissionais de saúde da Bela e Materna. E temos a Adriana, que a Adri é outra também, que teve uma jornada de vida aí também com acho que várias, né? Várias experiências diferentes e vai contar um pouquinho para a gente como que você está hoje. E também nessa jornada temos 2 meninos aí que já estão adolescentes, né, Dri? Já estão os dois, acho que já estão adolescentes, né? Já estão mocinhos. Pelo menos de tamanho, eles já estão quase maior que você. Bem grandes, né? Eu perdi até é interessante falar, porque eu perdi meu primeiro bebê, mas pensando nessa questão de maternidade, Sim. Que para mim, como enfermeira, sempre foi desafiador também pensar que, vou engravidar e tá tudo bem. Engravidei no primeiro mês e 7 semanas eu perdi. Então, foi uma questão que para mim foi que as coisas não estão sob o meu controle. Então, eu não tenho controle do incontrolável. E aí, na sequência, eu acabei engravidando, tive os 2 meninos. Um tá com 15 agora, ele é de 2006 também, Lia. E o outro, ele faz 16 em agosto e o outro fez 13 agora em março. Com relação a ele, sabe, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque os meninos sempre foram muito fáceis de lidar, de crescer, enfim, mesmo por ser 2 homens, sabe? Mas para mim sempre foi bem pesado, porque dentro da minha rotina e da minha carreira, eu sempre tive muita atribuição, então, desde sempre, assim, então eu tinha sempre muita atribuição, então, quando vocês falaram das questões de ordem de gestão, de tudo, então dava conta, fazia as coisas e vinham mais e mais demandas. Eu sou de uma época que eu fiz pediatria, trabalhei em UTI neonatal, depois da ANEL eu fui para a saúde da família, aí eu fui ser responsável técnica, e nesse cenário estava começando a implantação da PNH, Política Nacional de Humanização no SUS, nas UBS, então eu já estava entrando cuidando de quem cuida, do cuidador, né, dos profissionais de saúde, então tinha um grupo que fazia essa mediação, então era na época na região da freguesia, então participava dessas discussões para poder implantar dentro da unidade, isso, sei lá, 2007, por aí, então faz um tempinho bom, e já se falava um pouquinho disso, de olhar para o colaborador, mas eu percebo que, né, foi tendo uma decaída. Dentro desse cenário, eu acabei mudando de trabalho, fui para uma outra empresa, fui supervisora de enfermagem, acabei ajudando também a montar um hospital dia do zero, e nisso meus filhos também estavam crescendo. Também mudei de unidade para estar mais perto deles, e estando mais perto da minha casa, eu mudei do meu lugar de conforto, então eu fui conhecer outras pessoas, então eu saí de uma unidade em que eu já era conhecida, tive que mostrar meu trabalho tudo de novo. E aquilo para mim foi pesado, na época que o Tulinho ele tinha muita alergia, muita infecção de vias aéreas, tal, meu caçula. Então eu passava às vezes noite que ele acordava 2 horas da manhã por aí. Ele não chorava, mas ficava acordado. Ele só ia dormir de novo perto das 5h30, 6 horas, que era quando dava muita da crise de alergia nele, mas eu não sabia nessa época. Então eu ia trabalhar às vezes meio zumbi, e eu tinha uma babá excepcional. E aí eu lembro que eu fazia inalação dele e ia trabalhar com broncoespasmo, com muita secreção de vias aéreas, sabe? Daí eu deixava ele cuidado e ia trabalhar. Ou então, o posto era perto da minha casa, eu abria o BS 7 horas da manhã,
de repente com meu marido, então passava ele no médico para meu marido voltar com ele para casa, sabe? Porque eram muitos adoecimentos. Então isso foi uma época assim bem delicada. O meu mais velho, o Caio, ele teve refluxo quando ele nasceu, então foram momentos também bem pesados, assim, para mim. Por quê? Para mim, tava tudo bem, né? Eu fiz pediatria, não, tava tranquilo. Só que aí vem lá na minha casa e fala, meu Deus, tudo é muito diferente. E essa questão de não dormir, de trabalhar, e assim, e vindo as oportunidades de carreira. Então, minha oportunidade de responsabilidade, oportunidade de gestão, oportunidade de fazer as coisas. Até que teve uma hora que o Caio, ele começou a engordar um pouquinho, e a pediatra pediu para ele ir na terapeuta, na psicóloga. Ixi, na primeira consulta dele, quem mais chorou fui eu. Eu comecei a ver, quando ela perguntou, o que você faz com ele? E dentro desse, o que você faz com ele... Eu falei as coisas que eu fazia com ele. Ela falou assim, não, o que você faz com ele? Aí eu percebi que eu não fazia nada com ele mesmo, né? Eu fazia as coisas de mãe, de obrigação. E aí foram reflexões. Eu tinha tido um burnout, acabei pedindo as contas. Eu falava assim, não, se eu sou boa para trabalhar tão bem para minha empresa, imagina se eu trabalhasse para mim. Eu sempre falei isso. Imagina se eu for a minha patroa. E aí eu fiz um curso de Reiki já para entender um pouquinho dentro desse cenário, tinha muita infecção urinária, muita infecção, e muito herpes. Daí eu comecei a trabalhar na Uninove, falei, não, eu quero ter 2 férias por ano, estou dando aula na faculdade, que eu queria ficar tarde em casa, ficar tarde em casa com os meninos. Eu falava, quando eu quiser ir para a piscina, eu vou para a piscina, no condomínio, um pouco de ilusão, mas assim, eu pensava... Aí eu comecei a trabalhar. O que aconteceu na Uninove, eu também tive uma questão de uma ascensão. Também comecei a trabalhar mais, comecei a dar mais aula, fui para a supervisão, e aí comecei a ficar com uma carga horária cheia, veio a pandemia, até que nesse meio do caminho eu comecei a pensar, não, gente, não dá para viver assim até o resto da minha vida. E aí comecei a embrenhar nessa parte de prática integrativa. E sempre, na atenção primária, eu fui enfermeira da estratégia há 10 anos, eu sempre fiz consulta. Meus pacientes sempre voltavam comigo. Então, assim, fazer consulta de enfermagem, a gente que fez, né, Unifesp, sempre foi uma coisa, assim, muito tranquila e sempre foi muito bem resolvido para mim. Então, atender. Aí eu comecei a fazer os atendimentos. Falei assim, nossa, sabe que dá para ganhar dinheiro com isso, mas ainda tinha dívida, essas coisas, né, com umas outras questões de escola de criança, enfim, financiamento. Eu falei, não, vamos esperar e começar a correr meio paralelo do universo integrativo com a minha parte de carreira mesmo, na área integrativa. E aí as coisas foram fluindo. Eu acabei pedindo para sair da supervisão da Uninove, abri uma sala de atendimento, comecei a dar cursos de Reiki, comecei a atender como floral de Saint-Germain, terapia floral, né? Florais de Bach, e aí eu sigo fazendo aprimoramento. Também a questão de barra de axis. E aí, dentro dessa pegada, eu descobri que muita gente também está dentro desse cenário. E eu comecei a perceber que as pessoas, elas têm vontade de fazer. Só que elas não existe uma comunicação que chegue até o profissional da saúde. Por quê? Porque como a Lia colocou sobre o adoecimento, eu lembro de olhar para o colaborador, para alguns colaboradores, e falar, nossa, que história de vida dessa pessoa, sabe? E a pessoa acha que é normal. Não, mas normal, a gente é da saúde, sabe que é assim mesmo. Mas eu falava assim, mas não é assim mesmo. Existe uma dor, né? Você é um ser humano. Então, falar isso como um dos meus discursos maiores. E aí eu comecei a trabalhar também em paralelo para, né, pensar em implantar esses projetos de cuidando de quem cuida, onde eu trabalhava até pela própria Uninove. Tem um serviço aqui, que eu sou voluntária, que é o do voluntariado do Hospital do Mandaqui, perto da minha casa. E lá é incrível, porque eles têm um ambulatório de Reiki e cromoterapia para os pacientes encaminhados pelos médicos do ambulatório. Então, assim, é super bonito. Eles fizeram durante toda a pandemia um trabalho de terapia floral para atender os funcionários. Então, tem até um estudo que eles falam que muitas pessoas não adoeceram, não pegaram Covid por conta disso. Então, são frentes que eu vejo que também existem de oportunidades e que as pessoas, elas também estão ficando muito carentes, enfim, de conhecer. Mas é lógico que foram por questões de ordem pessoal mesmo. Hoje eu entendo quando a gente fala, né, ela falou do cólon irritável, entendeu? Da matriz, não, é dos bastidores da doença.
o que o corpo dá de sinais para nós. Então, no meu caso de infecção urinária, eu já não estava aguentando mais. Eu falei assim, eu não estou nesse lugar, é como se eu não tivesse meu terreno demarcado. Como poder ter diarreia. Eu falei assim, não, tá demais assim para mim, eu preciso pôr para fora. Isso daí. Então, entender um pouquinho o que o corpo tá falando, tá com muita dor na coluna, seu eixo da tua vida tá totalmente... tá totalmente desalinhado, então não é a coluna que tá torta, é a tua vida que não tá certa, e assim vai, até a azia, quando você tem muita queimação, o que você, né, você vai, tá dando que dá, vai acabar, chama. Nossa, não era para acabar não, mas tudo bem. E aí eu sigo nesse cenário de trabalhar, atender. Meu foco é profissional de saúde, que eu dou aula no internato também, eu dou aula para medicina e atendo muitos alunos de estágio também, conheço muita gente. E sigo também, sem medo, vou para frente, vou. E cada vez mais que eu vou, a vida ela vai trazendo as oportunidades e muito mais pessoas têm procurado e reconhecido o trabalho da prática integrativa. Eu já vejo um cenário assim bem bacana. É interessante, você falou várias coisas, Adri, eu estava pensando. Eu queria falar sobre reconhecimento. Não, fala assim, e assim, você falou tanta coisa interessante, por exemplo, hoje eu fico pensando, imagina se a gente tivesse essa prática integrativa, a medicina integrativa dentro da faculdade, como a gente, que profissionais seríamos, né? A qualidade de profissional que a gente seria, mais ainda, a quantidade de coisa que podia agregar a nós, né? E outra coisa muito interessante que você falou, que me chamou a atenção, foi o quanto as pessoas, de um modo geral, inclusive a gente, se julga mesmo, às vezes, eu sou profissional da saúde, assim, vou tirar de letra, de repente ter um filho, ou os outros acham, às vezes, que a gente sabe tudo. Essa é enfermeira, você vai ter um filho, vai tirar de letra. Ou quando a gente tem algum familiar doente. Gente, eu sempre falo que o conhecimento, né, a ignorância é o segredo da felicidade. Porque quando a gente tem conhecimento e quando a gente está na pele, não é nada disso. Quando a gente está grávida, quando a gente tem filho, esquece tudo, né? Eu falo que apaga, então, os neurônios somem aqui e a gente é mãe, a gente é mulher, a gente passa pela situação como qualquer outra pessoa. Então, assim, são coisas interessantes que você trouxe que realmente é a nossa realidade. A gente passa perrengue. É especialista em pediatria com filho doente em casa. Deixa eu só falar um negócio só interessante que eu lembrei conforme você estava abordando, sobre os alunos do internato, você falou de ter nas universidades. Eles passam aqui no Mandaki, como é da faculdade também, eles passam no voluntariado, e às vezes as alunas me pedem, elas falam assim, você faz reiki? Ai, não tô boa, aplica reiki em mim. Então, elas mesmas falam, eu já atendi aluna no meu consultório, e elas falam assim, nossa, eu não sabia, porque eu falo toda uma abordagem, que eu falo que é muito mais fácil ser mística, namastê, mandala, sabe, flor de lótus. O duro, assim, é eu me posicionar de uma maneira científica e falar que, hoje em dia, por exemplo, você tem estudos dizendo que o reiki, depois de aplicado, você tem estudo que você, com a mensuração do cortisol sérico da língua, que você tem diminuição. Então, se você trazer dados, ali a gente conversa bastante, trazer dados de estudos, coisas que assim, não é brincadeirinha, não, é verdade, sabe? Tem alteração de onda mental, então, assim, é legal trazer. Eu gosto, assim como acho que vocês também, a gente gosta de saber tudo. Eu adoro. E vai, e até na medicina, assim, está sendo passado, alunos da enfermagem, acho que também, às vezes, acabam procurando e às vezes nem sabiam, então, são desafios, e fica o convite para que nós também possamos estudar, conhecer um pouquinho mais, e até indicar. Eu recebo de dentista indicação reiki 8 sessões, aí eles falam assim, eu quero fazer nesse tal lugar, porque não é místico, é um consultório de atendimento, então sim, tem uma outra pegada, e eu falo que é mais fácil ser mística do que ser enfermeira. É verdade. Mas eu vou trazer a Carol, porque assim, nosso tempo tá meio que acabando aqui. Carol, a Carol decidiu não ser mãe, mas também teve uma jornada de enfermeira, e tem uma jornada totalmente diferente da nossa, né? A Carol fez psiquiatria, trabalhou com psiquiatria por um tempo, e conta um pouquinho pra gente, Carol, como que tá a sua vida agora, como foi sua trajetória até aqui, e assim, não é o fato de você ter decidido não ser mãe que fez com que as coisas se tornassem mais fáceis, tenho certeza absoluta. Conta um pouquinho pra gente também. Boa noite, colegas, boa noite.
Obrigada aí pelo convite, Si, por essa oportunidade da gente se reencontrar nesse espaço, né? Então, a maternidade, como vocês me conhecem há muitos anos, nunca foi um desejo, né? Nunca foi algo que me vislumbrou. Eu não apreciava não apreciava a pediatria, não que isso esteja relacionado, né? Como Sim. muito bem a Lia falou, nunca teve aí uma afeição por pediatria, e nem mesmo você, né, Simone? Mas, assim, a questão da maternidade já era algo que fazia parte da sua persona. A maternidade, para mim, nunca foi algo que assim, tenha sido um grande desejo. E aí, partindo disso, né, eu acho que toda a minha trajetória, ela foi muito pautada mesmo para a minha questão profissional, né? Porque quando a gente, dentro da nossa vida, a gente tem a vida conjugal, a vida como mãe, a vida profissional. Então, nesse sentido, eu acho que parte da minha energia, do meu tempo, durante essa trajetória, se deu muito em função do trabalho. Assim que eu me formei, eu comecei trabalhando como professora de auxiliar e técnico de enfermagem, e aí eu fui fazer a especialização em saúde mental e psiquiatria com a professora Doris, acho que vocês lembram muito bem da Doris. Sim. Né? E na sequência eu fui trabalhar com paciente com transtorno mental grave, trabalhei em hospital psiquiátrico, e depois de alguns anos trabalhando, uns 3 anos trabalhando com psiquiatria, surgiu a possibilidade de eu trabalhar com a estratégia saúde da família. Né? Eu acho que nesse momento, acho que a Adri lembra, a Adri já estava na estratégia, né? E eu fui trabalhar no extremo da Zona Sul como enfermeira da família. E a minha trajetória como enfermeira de família sempre foi num local na Zona Sul, né? Uma região bem distante do centro expandido da capital, e eu trabalhei como enfermeira de família por 5 anos. E aí depois veio a possibilidade de uma promoção, de ser gestora de unidade básica de saúde, e eu aceitei esse desafio. Eu queria, né, ter um repertório curricular aí de um cargo de gestão, para além do cargo assistencial, até, de repente, para tentar outras possibilidades de trabalho, que não fosse a estratégia, e foram 6 anos de gestão. Esses anos de gestão foram os anos mais difíceis da minha vida, eu posso dizer, porque do ponto de vista profissional, eu me deparei com situações das quais eu não imaginava, e eu me deparei com a situação da qual eu vi que eu gostava de ser enfermeira, e não gostei de ser gestora, né? E dentro desse contrato de trabalho, para você voltar a ser enfermeiro, é só por meio de um desligamento, né? De um desligamento e voltar para o mercado de trabalho. Mas aí eu comecei a pensar um pouco sobre a minha trajetória, né? E nesse período de gestão também, na minha vida conjugal, eu tive uma separação. Eu falei, não quero ser gestora mais, não sei se eu quero voltar a ser enfermeira assistencial, e aí eu queria traçar um outro caminho para a minha vida, né? No tempo que eu trabalhei como enfermeira na psiquiatria e mesmo depois como enfermeira na estratégia, eu sempre conciliei a área da docência entre esse trabalho, tanto na área da psiquiatria quanto na área da estratégia. Então, a docência, ela nunca deixou de estar presente na minha vida. Foi meu primeiro trabalho, né? E eu falei assim, sabe? E aí, assim, com muito autoconhecimento, com muita reflexão, eu falei assim, não, eu não quero voltar a ser enfermeira de família e eu também não quero ser mais gestora. Aí eu dei uma volta de 360 graus, eu pedi a demissão, eu tinha um cargo de gestão, um cargo, né, que tinha aí uma possibilidade de um salário diferenciado no mercado, e fui prestar mestrado. Aí eu fui prestar um mestrado, né, passei no mestrado, consegui uma bolsa CAPES,
e virei estudante de novo. Voltei a ser estudante, fiquei 2 anos no mestrado, e da gestão, né, de repente deixar a gestão e voltar, de repente, a ir para a área acadêmica, entrar na área acadêmica, depois de... Nós estávamos com 17 anos, 15 anos de formada, né? Então, não foi um percurso fácil, porque, primeiro, né, as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai deixar um trabalho, né, CLT, anos de casa, para o nada, não tem nada em vista? Não tenho nada em vista. Eu vou prestar o mestrado e vou ver, né? E assim, e aqueles contatos, é claro, a gente tem lá, assim, voltar para a escola de enfermagem da Unifesp, lá, mostrar, dar as caras, e nem sempre é um percurso. Mas eu também não queria voltar para a enfermagem, eu não queria voltar para a escola de enfermagem da onde a gente saiu, eu queria fazer um percurso novo, eu não queria voltar, né? Eu queria outras possibilidades, né? Eu não queria voltar lá para dentro da faculdade, para o departamento de enfermagem, o então departamento, agora a escola de enfermagem, né? Então, eu falei, eu preciso desse tempo mesmo. E aí eu saí da gerência e comecei a pesquisar algum programa que fizesse sentido, assim, né? Com o que eu gostaria, como eu gostaria de entrar nessa área da educação, algo que pudesse trazer aí uma interlocução entre a educação e a saúde. E aí o meu mestrado foi nessa interface, né? Um mestrado interdisciplinar entre educação e saúde. E aí foi muito difícil esses 2 anos como estudante, porque primeiro que você não tem renda, quer dizer, você tem uma renda de estudante. Segundo que você está extremamente enferrujada, né? Assim, nossa, ler artigo, e um mestrado interdisciplinar em que você olha para o lado e não tem nenhuma enfermeira, né? Não necessariamente tem pessoas da área da saúde, e para a área de conhecimento do qual você desconhece. Mas foi assim, foi uma das fases mais gostosas da minha vida, né? Ser só estudante de novo, reformular a vida financeira, né? Reformular mesmo, assim, né? Cortar gastos, vender coisas. E aí, como eu estava falando, e aí você imagina, eu terminei a faculdade, agora vou ser enfermeira. Eu terminei o mestrado, agora vou ser professora. Não foi isso. Foram 9 meses sem trabalho, que eu fiquei sem trabalho nenhum, né? E assim, eu trabalhei, fiz brechó de coisas minhas, eu fui tentando me recolocar no mercado de trabalho. Eu fui dar aula para curso técnico profissionalizante, para auxiliar de enfermagem, né? Voltei lá para a Zona Sul de novo, da onde eu comecei, até que surgiu a possibilidade de uma preceptoria no local onde hoje eu sou docente, né? Então, aí eu comecei como preceptora de estágio em gestão em saúde coletiva, e depois surgiu o convite para me tornar docente. Mas depois que eu terminei o mestrado, essa veia acadêmica me pegou, né? E como eu já disse, não necessariamente o caminho é linear, né? Então, assim, eu terminei o mestrado, vou fazer o doutorado. Não, também não foi assim, né? Teve outros percalços, né? Eu já estava com um projeto de doutorado para entrar, tal. O professor que me orientou no mestrado, ele topou me orientar no doutorado, aí eu prestei o processo seletivo, não passei, ele foi fazer o pós-doc sanduíche, foi para Portugal, aí parou tudo de novo, vamos voltar a prestar processo seletivo para o doutorado, e aí até que deu certo, deu fazer, né, ser aprovada no processo seletivo e entrar no doutorado. E hoje eu estou, né, como docente, e assim, eu vejo que a docência é o meu caminho atual, né? É o que eu tenho depositado toda a minha energia, toda a minha força. Estou aí terminando, estou num processo já de mais de metade do percurso do meu doutorado,
E eu acho que a vida acadêmica tem se mostrado como uma possibilidade, um caminho que vai mais de encontro com o que eu acredito, do que eu gosto, né? Então, é isso. E penso também que a minha vida profissional, tanto assistencial quanto a gestão, ela permite aí trazer um diálogo mais próximo daquilo que eu passo, daquilo que eu transmito para os meus alunos. E mesmo a minha vivência como enfermeira na saúde mental e na psiquiatria. Acho que é isso, resumidamente é isso. Você, Nossa, muito obrigada, Carol. Imagina. Oi, pode falar. a hora que a Carol estava falando, eu lembrei agora desse finalzinho, uma vez que eu abandonei a gestão também para poder dar aula. E um aluno, eu lembro que ela virou para mim e falou assim, nossa, professora, que eu dei aula de gestão também há muito tempo. Ela falou assim, nossa, professora, tudo que você está falando aí na frente, se fosse verdade mesmo, você não teria largado a gestão. Ó. A ousadia, né, de falar assim para mim. Eu falei assim, nossa, mas eu, como professora aqui representando o cargo de docente, se eu vier aqui na frente para não ter que passar esperança para vocês, eu quebro o meu crachá e eu vou embora. Então, é a minha também responsabilidade passar para vocês o que vocês podem fazer para que vocês possam fazer um mundo diferente, para que vocês possam fazer novas histórias, para que vocês possam fazer uma gestão menos cruel às vezes, que vocês possam sair daqui com outro olhar. Vocês sabem da minha história, mas você pode fazer a sua de uma forma diferente. É o que a Carol falou agora no finalzinho, que me antenou, da responsabilidade durante o percurso de você. Dri, caiu? Tá falhando, Dri. Formar sonhos, sabe? Para melhorar ainda. Caí, voltei. Uhum. Tô aqui? Não, voltou. Voltou, Dri. Então, pessoas, Tá, assim, pessoas, seres humanos que acreditem que fazer enfermagem é bom. Hoje eu vejo um outro cenário da enfermagem já bem mais reconhecida na estratégia, tá? Então, como a Caroline falou agora, só me deu essa vontade de dividir um pouquinho dessa história. Então, fazer valer a pena. Então, com o aluno, você consegue trazer eles mais, não é, Carol? Não sei se você sente isso, porque na gestão é muito árduo. Você tem que responder pelo trabalho do outro, primeiro. Sim. Não é? É muito então, difícil. Assim, é difícil aí. É difícil, é bem difícil. E quando você dá aula, assim, o aluno, ele tá lá com a cabecinha vazia. Então, se você já tem muita bagagem, você pode escolher o que você vai plantar e que você, talvez isso tenha te encantado. E o que você vai fazer com as sementes que você tem para distribuir nelas. E que eles tenham também o terreninho de esperança, com sonhos, enfim, que é bem, bem gostoso. É só uma coisa que me encantou também nesse quesito de docência, sabe? É verdade. Eu acho, Dri, que a gente, de alguma forma, a experiência prática faz a gente trazer... Eu acho que a gente está aqui, né, o nosso... Um diálogo mais próximo com o aluno. Senão fica aquelas professoras teóricas que nunca colocaram o pé dentro do serviço e aí fica trazendo um discurso muito distante da realidade, né? Eu acho que o nosso principal objetivo aqui, eu acho que um dos principais era isso, é mostrar, não é dizer assim, por que eu estou falando isso hoje, mas você saiu do hospital e não está mais trabalhando no hospital, deixou de ser enfermeira, não deixei, eu acho que aqui a gente está mostrando as diversas formas de trabalho que a enfermagem, que existem, né, da enfermagem. Nós temos aqui caminhos totalmente diferentes, pessoas que seguiram caminhos totalmente diferentes, mas é justamente isso, para incentivar essa nova geração que está chegando, para mostrar para elas, para exemplificar o mundo que existe, né, aquilo que vai fazer, vou sair, vou empregada, vou sair, é isso que eu quero para minha vida, e não é, a gente vai descobrindo esse caminho, né, e a ideia disso é justamente a gente mostrar, né, hoje a terapia alternativa, a docência, a medicina do trabalho, a gestão, a gente mostrar essas diversas possibilidades. E a gente, com tantos anos já de experiência, né, a gente já passou por tudo isso, eu acho que a gente tem que realmente agregar, a gente está aqui para agregar valor e dividir esse conhecimento com essa nova geração, né, que
dessas possibilidades que existem. Gente, assim, eu não tenho o que dizer de alegria de estar aqui com vocês. Nossa, a coisa mais gostosa do mundo. Até vou pedir para o Danilo daqui a pouco já parar de gravar e a gente continua conversando aqui, porque a gente vai ter muita coisa ainda para trocar umas figurinhas aqui. Mas, assim, eu só tenho que agradecer, muito obrigada por vocês, muito obrigada por estar junto. Fico grata a Deus até por ter seguido esse caminho e hoje está podendo juntar nós todas aqui junto, né? A gente poder trocar essas figurinhas. Já economizou metade da nossa conversa no nosso encontro, que daí todo mundo já contou história de vida aqui. Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês. E espero que quem acompanhou tenha gostado de escutar um pouco das nossas histórias. A Dri está um pouco travada, mas vamos lá. Destravou. Estou com um delay de tempo aqui, né? Eu acho. Talvez seja a minha internet. Esse horário é um pouco assim. Quando você fala. Né, Idri? Esse horário, às vezes, tem um pouco isso também. Tem trânsito. Eu acho que uma das coisas para deixar como mensagem mesmo para quem está indo para a enfermagem é não ter medo. Eu acredito muito na questão de confiar em si, na sua capacidade. Eu falo que pessoa trabalhadora, profissional bom não fica sem emprego. Então, se você procurar, vai procurando, a não ser que tenha algo para você descobrir da sua vida pessoal. Mas estuda, sabe? Estuda, faz sua parte, trabalha honestamente, tenha comprometimento e responsabilidade, que emprego não falta. Tem muita gente escolhendo emprego por aí. Então, que cada um possa também se inspirar e acreditar em si. Eu acho que acreditar nas suas potencialidades, acreditar o que tem de bom para o mundo, não acreditar no mundo que fala que já tem muito enfermeiro, tem muito. Tem, mas enfermeiro bom, aquele enfermeiro que vai ter, sabe, que a sua equipe vai ter orgulho, vai falar assim, essa é a minha enfermeira, ou o meu enfermeiro, sabe, que vai falar assim. Então, acredita nisso. Acredita que você pode ser, não melhor, mas ser bom no que você faz, sempre fazendo o melhor. Acho que as coisas fluem. É uma coisa que eu senti também de falar para quem estiver assistindo, acredita na enfermagem, vale a pena. Eu sou suspeita, a gente é super enfermeira raiz, né? Mas vale a pena. Eu sou suspeita porque, assim, eu falo que meu verbo é servir, eu amo ser enfermeira, procurei novas formas, né, de servir e de ser enfermeira, mas está no sangue, não tem como. Acho que mesmo dormindo a gente é enfermeira. Mas brigadão, gente, e a gente vai marcar um outro dia para a gente estar junto de novo, viu? E falar de outras coisas, falar da medicina integrativa, da terapia integrativa, nós vamos marcar. Mas muito obrigada, viu, menina?